Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Isso é coisa mais confusa, vem pra cá que a gente desconfunde tudo, põe tudo em pratos limpos. Se vocês fizerem essa procura na internet, vocês vão encontrar tudo que eu escrevi desde sempre sobre o projeto que pune abuso de autoridade. Que fique claro, existe uma lei já no Brasil que pune abuso de autoridade. Mas ela é fraca. Ela não consegue dar conta dos absurdos que estão em curso praticados pela Operação Lava Jato. Como eu disse aqui, eu não só votaria a favor do projeto na Câmara e no Senado, como eu acho que ele ainda é fraco. Eu acho que ele tem que ser mais duro. Eu não acho que procurador possa sair por aí, por exemplo, dando entrevista, demonizando pessoas que muitas vezes nem acusadas ainda são. Né? Só um minutinho. Você tem como mais para lá para eu poder, porque o ângulo aqui é impossível. Agora sim. Tá tudo atrapalhado aqui hoje, gente. Então, atenção. Não é possível que um procurador conceda uma entrevista coletiva, demonizando pessoas que nem oficialmente são investigadas ainda, que nem são réis, que nem são denunciadas. Então há mais coisas aí a fazer. O CNJ, nós vamos ver daqui a pouco, resolveu recomendar que alguns operadores do direito fiquem fora das redes sociais. Atenção, tem de proibir, não é ficar fora. São órgãos do Estado que têm poder acusatório. Não podem usar as redes sociais para fazer linchamento público das pessoas, porque é o aparelho do Estado que está sendo usado nesse caso. Meu Deus do céu! Qual é a dificuldade de compreender isso? Eu posso, Reinaldo Azevedo, sou jornalista, eu posso ficar nas redes sociais, posso falar o que eu quiser, etc. Como indivíduo, e ainda assim, olha só como eu sou. Eu faço um programa de rádio, que tem o logo aqui, Band News FM. Se eu começo a falar barbaridades nas redes sociais, não há nada de errado, muito pelo contrário, em que a direção da rádio me chame e diga assim, escuta aqui, meu amigo, a sua dimensão pública mais conhecida, uma delas, tem o logo da nossa rádio. Você vai sair por aí falando essas coisas? Ah, mas eu não estou falando na rádio. Não interessa. Não interessa. Está associada à marca. Ainda que a empresa, o grupo possa ter uma opinião, eu possa ter outra, mas nós estamos falando de um escopo de divergência, seu Fábio Cuba, dentro da ordem democrática. Vem cá, será que amanhã eu posso sair por aí pregando luta armada no Twitter? E depois vir aqui falar na Band News e dizer assim, não, aqui na Band News FM eu não sou a favor da luta armada, mas no Twitter eu sou. Ou então pregando o extermínio extrajudicial de quem quer que seja. Não, mas eu não falei isso na Band News FM. Eu tenho direito a uma opinião. E hoje os procuradores, com uma cara de pau, com a devida vênia, e juízes também, dizem, não, isso eu falei nas redes, eu não falei nos autos. Você continua a ser uma pessoa de Estado? Ou você deixou de ser procurador quando está em casa? Ou deixou de ser juiz quando está em casa? Assim como em certa dimensão, eu não deixo de ser um jornalista da Band News FM quando eu estou na minha casa. Ah, mas você já disse que você tem uma ideia sobre o decreto das armas e o grupo tem outra. Sim, são ideias dentro do escopo democrático. Agora, fora do escopo democrático, não. E olhe que eu insisto, eu não tenho poder de Estado. Eu não mando ninguém para cadeia. Eles mandam. Eu não posso acusar ninguém, eles podem. Eu não posso transformar ninguém em réu, eles podem. Eu não posso investigar ninguém, eles podem. Também tá parado Eita, que a bruxa tá solta hoje, que também o YouTube tá parado. Uma hora as coisas se consertam. Vamos lá. Então, é o seguinte.
Não existe nada de errado com este projeto que pune abuso de autoridade que foi aprovado no Senado, na verdade foi aprovado na Câmara, no Senado foi alterado no Senado, volta para a Câmara pode resgatar seu projeto original, pode endossar as mudanças feitas no Senado, vai para a sanção presidencial, o presidente pode vetar uma coisa ou outra, se vetar, esse veto pode ser derrubado, vamos ver. Mas passa da hora. Inventaram a falácia de que o projeto que pune abuso de autoridade seria contra a Lava Jato. E aí alguns bananas que se dizem democratas são contra projeto que pune abuso de autoridade. Eu nunca vi alguém se dizer democrata, liberal, contra projeto que pune abuso de autoridade. Porque o abuso de autoridade costuma se dar da autoridade do Estado contra os indivíduos, né? Eu nunca vi um abuso de autoridade ao contrário. Você já viu, Fábio Cuba? Você já viu, Maiara? Já viu, Valio Bene? Um abuso de autoridade que é o indivíduo abusando da autoridade contra o Estado? Não, isso eu nunca vi. Nesse caso, o indivíduo comete ilegalidade e, portanto, aí vai ser punido. Aplausos para a Câmara, aplausos para o Senado, que aprovaram. E a minha única crítica é que eu acho um pouco fraco. Mas ok, já se avançou. Já se avançou. E agora é preciso coibir que essa gente use as redes sociais para fazer política e para condenar as pessoas pelas redes sociais. Porque esse tipo de coisa não existe em nenhuma democracia do mundo. Não será aqui que essa porcaria vai dar certo. Falei? Falei. Nem dei boa noite pra vocês, foi tudo atrapalhado, não tem microfone. A menina má hoje, coitada, vai ter que... Você vai ter... Hoje, não, você vai ficar aqui que nem... Eu e você que nem janeiro um dia. Não se vá, você lembra disso? Eu já não posso suportar essa minha vida de amarguras. Não se vá, porque eu sei que você já não mais me ama. Não se vá. Muito bem. Vamos falar do acordo do Mercosul. Então vai aí, vai bem? A União Europeia e o Mercosul anunciam a assinatura do acordo comercial que estava sendo negociado entre as duas partes desde 1999. As discussões haviam se intensificado nos últimos dias em uma reunião em Bruxelas, na Bélgica, na qual o governo brasileiro foi representado pelos ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Agricultura, Tereza Cristina. O acordo abrange os 28 países da União Europeia e as 4 nações que fazem parte do Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela está suspensa do bloco. Os dois blocos juntos reúnem cerca de 750 milhões de consumidores. E aí tem uma série de temas tarifários e também temas que não dizem respeito a tarifas que são alterados com esse acordo. Por exemplo, produtos agrícolas brasileiros, como suco de laranja, frutas, café solúvel, peixes, crustáceos e óleos vegetais vão ter tarifas eliminadas pela União Europeia. Exportadores brasileiros também terão acesso preferencial para carnes bovinas, suína e de aves, açúcar, etanol, arroz, ovos e mel. Produtos industriais do Brasil serão beneficiados com a eliminação de 100% das tarifas de exportação. Os produtos europeus terão tarifas de exportação eliminados para diversos setores. Na lista estão veículos e partes, maquinários, produtos químicos e farmacêuticos, vestuário, também calçados, tecidos, ou seja, uma série de medidas anunciadas já desse acordo entre Mercosul e União Europeia, Reinaldo. Muito bem, Bolsonaro comemora... Eu vou fazer um editorial sobre isso escrito, eu já escrevi, porque tem muitos números aí e tem algumas considerações que precisam ser feitas e já vi que vai querer fazer um pouco de crítica. Não, eu vou fazer análise, né? Já vi que vai falar mal, eu já disse que quem fala mal é pessoa da vida, seja homem, seja mulher, né? Que reclama do cliente. Ai, tá fedido, não toma banho. Não, isso é falar mal, né? Quem fala mal é profissional de outra área. Eu faço análise, né? E é uma análise necessária que precisa ser feita. Num acordo, sem dúvida, importante. Que ainda vai demorar para fazer feito, não vai ser imediato. Também não é o liberou geral das tarifas, os termos ainda não são exatamente conhecidos, né? E vai ter um tempo de implementação. Mas vamos seguir. Bolsonaro comemorou, vamos lá. O presidente... eu achei o microfone. Agora você foi microfonada. Você foi microfonada?
Vou eu aqui, Mayara. Vamos lá. O presidente afirma que está cumprindo uma promessa de campanha ao comentar a assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Logo após essa assinatura do termo entre os dois blocos, o presidente falou sobre o assunto na internet, aspas, para Jair Bolsonaro. Prometi que faria comércio com todo mundo, sem viés ideológico. Não foi retórica vazia de campanha, típica da velha política. É para valer. Estou cumprindo mais essa promessa que renderá frutos num futuro próximo. Vamos abrir nossa economia e mudar o Brasil para melhor. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa já, vai, porque cumpre falar agora. Né? Essa parte, pelo menos. Eu entendo que o Bolsonaro ele pode puxar a brasa, a sardinha dele é do jogo. É normal um governo fazer isso. E o papel do jornalismo é dizer, se não é, dizer que não é isso. Vai estar no meio editorial com números, mas vamos lembrar aqui que no dia seguinte à eleição do Bolsonaro, o Paulo Guedes concedeu uma entrevista dizendo que o Mercosul não era prioridade. Sim. E foi, inclusive, grosseiro com uma jornalista argentina. E se dizia que o Mercosul só atrapalhava o Brasil. Reparem que as regras do Mercosul até agora não mudaram. Elas continuam as mesmas. Nós estamos fazendo um acordo com a União Europeia, nós, Mercosul. Sim, lembrando que o presidente mandou retirar o emblema do Mercosul do passaporte. Nós estamos fazendo, o Mercosul está fazendo um acordo com a União Europeia sem mudar as regras do Mercosul, porque as regras do Mercosul até agora não mudaram. E nós estamos fazendo acordo, Mercosul, com a União Europeia que foi um bloco demonizado pelo nosso Ernesto Araújo. O acordo Mercosul-União Europeia é o acordo que nasce do globalismo. É o globalismo. É a chamada ideologia, como eles chamam, globalista. Isso é o contrário, felizmente, é o contrário do que o Bolsonaro disse que iria fazer. Então, não é verdade. Estou mostrando que eu vou fazer comércio sem ideologia. Primeiro que, por que seria ideológico fazer um acordo com a União Europeia? Por um acaso existe algum país comunista na União Europeia? Porque quando eu falo de coisa ideológica... A propósito, o nosso principal parceiro comercial... que o ano passado respondeu por 50,01% da balança comercial, é um país oficialmente comunista, que é a China. Agora, de qualquer modo, por que seria ideologia fazer comércio com a França, com a Alemanha? Em breve, com o Reino Unido, vai ter que ser outro acordo, né? Coitado. Existindo o Reino Unido ainda, vamos ver o que vai existir. Né? Por que seria ideológico? Ideológico é o que se estava fazendo antes. Negar os blocos, o artigo que o senhor Ernesto Araújo escreveu demonstrando o quanto a União Europeia, quantos países europeus perderam da sua tradição em formar a União Europeia. Mas este acordo do Mercosul com a União Europeia tem tudo para desagradar, sabe quem? Os Estados Unidos. E, no entanto, oficialmente nós estamos ali, digamos assim, fazendo reverência e tocando flauta para Donald Trump. Nós vamos seguir aqui. Então, atenção. Está querendo minimizar? Não. É importante, mas eu defendi isso antes. Você vai encontrar textos meus defendendo o acordo? Meu blog fez 13 anos, dia 24 de junho. Quem dizia que não queria saber dessa história de bloco era Ernesto Araújo. Era o bruxo da Virgínia. O próprio presidente Bolsonaro. Ou se tirou o emblema do Mercosul do passaporte por quê? Não é? Hoje eu vi um comentário de alguém furioso. Esse sim, esse é o governo. Não, aquele governo que só fazia acordo com o país cucaracha.
Não, mas o que é o país com o cara? Mercosul Mercosul, o quê? São os países nórdicos? O acordo, em princípio, é bom para o bloco, para algumas áreas da economia. Agora, atenção, não está claro ainda o que também a União Europeia vai ganhar. Porque eu sou obrigado a fazer um raciocínio aqui, porque se o objetivo desse programa, se esse programa levar as pessoas a pensar, então não serve para nada. Né? Programa que não leva a pessoa a pensar não serve para nada. A União Europeia teve um déficit com o Brasil no ano passado da ordem de 7 bilhões de dólares. Quando você tem déficit e você vai fazer um acordo, você quer fazer o quê? Você quer aumentar o déficit? Não, você quer diminuir o déficit. Então precisa ver também o que eles terão e precisa ver como os setores econômicos aqui dentro vão reagir. Então que fique claro, este acordo vai na contramão do que o governo Bolsonaro dizia. Ainda bem, parabéns que tenha acontecido. Não dependeu do governo Bolsonaro, essa coisa já estava andando, estava prestes, quase foi fechado ano passado, não deu, ficou para esse ano. Essa negociação é longa, não vem de agora. Teve mais importância na negociação do Mercosul a área do agronegócio, esta sim, antes e agora. Que a indústria brasileira não é lá muito sensível a essa ideia de competição, por mais que queira dizer o contrário. Então vamos com calma. Não é... É bom? É bom. Agora você tem que botar as coisas no papel. E daqui a pouco vem uns números para esclarecer, para ficar evidente do que estamos falando. Vamos seguir com o noticiário aí. Vamos lá. O Ministério da Economia afirma que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode incrementar o PIB brasileiro em até 125 bilhões de dólares em um período de 15 anos. Para a pasta, os principais ganhos... Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa. 125 bilhões de dólares do PIB brasileiro ao longo de 15 anos é muito pouco. Eu só estou falando porque fica parecendo que que o mundo vai mudar. E é muito pouco. Pega aí para mim, ô Valio Bene, rápido, o PIB brasileiro em dólar do ano passado. Né? Só para vocês verem, o Fábio, continua com a leitura do... São 25 bilhões de dólares, portanto, num período de 15 anos, Reinaldo. Para a pasta, os principais ganhos envolvem a redução de barreiras alfandegárias e acessos a insumos de elevado teor tecnológico a preços mais baixos. Com a vigência do acordo, produtos agrícolas, como suco de laranja, frutas e café solúvel, terão tarifas eliminadas. Já no setor industrial, as empresas brasileiras serão beneficiadas com a eliminação de 100% nas tarifas na exportação de produtos industriais. Foi 1 trilhão e 800. 1 trilhão e 800 bilhões. 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. De dólares. O PIB brasileiro. Se diz aqui, vai haver um incremento no PIB de 125 bilhões de dólares num período de 15 anos. 15 anos. Então, atenção, vai haver um incremento de 8 e poucos por cento, perto de 9% do PIB anual de um ano ruim, que foi o ano passado, ao longo de 15 anos. Eu tenho de falar isso para você. Ah, tá falando que não tem importância. Não, estou falando que tem importância sim. Estou falando que tem importância. Só que não tem que exagerar nada, porque senão fica parecendo que a partir de amanhã pronto, tudo está resolvido no Brasil. E não tá. E não tá, porque não tem essa importância que estão dando. Embora seja importante. Tá claro? E nada como botar número aí. Então, ao longo de 15 anos,
haverá um incremento do PIB da ordem de 9% do PIB, de um PIB do Brasil, de um PIB anual, de um ano ruim, como foi o ano passado. Esclareceu? Porque é muito fácil ser adjetivoso, né? Ficar falando, ai, nossa, que maravilha, ai, tal, e agora? E agora está uma beleza. CNI também elogiou, vamos lá. Vamos ver até quando, né? Vamos ver até quando vai esse elogio, porque daqui a pouco vai fala aí. A Confederação Nacional da Indústria afirma que o acordo comercial fechado entre a União Europeia e o Mercosul poderá aumentar as exportações brasileiras ao bloco europeu em quase 40 bilhões de reais e tem potencial para gerar mais de 778 mil empregos no país. De acordo com a entidade, dos mais de 1.000 produtos exportados para a Europa, 68% possuem tarifas de importação ou cotas. Para o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, o acordo pode representar o passaporte para o Brasil entrar na liga das grandes economias do comércio internacional. Olha, tomara que sim, mas é um número que não faz, que não encontra, não vai acontecer. Como é que você sabe, ô sabichão? Eu vou ler aqui os números. Né? Que esse é o tipo de coisa. Ou você vem para essa discussão e estuda um pouco antes, né? E eu era gordinho, de óculos, ruim de bola. Tinha essa mania de querer, assim, quando a professora perguntar quem sabe tal coisa, eu falava, eu. Eu fazia uma coisa horrível até o terceiro ano também. Qual? Terceiro ano primário. Professora, só esqueceu de cobrar lição. Nossa. Os colegas te amavam. Me amavam. A professora mandava fazer lição, aí nunca, eu fazia, cumpria a regra, outros não cumpriam, e vai ficar tudo igual? Eu não me conformava com lição de casa, sabia? Então. Porque eu pensava, vou à escola fazer lição, tem que fazer em casa também. Eu sempre pensei assim. Eu não, eu achava, errado, eu achava que era merecido. Não, fazia, mas não me conformava. Fazia, e aí, tinha gente que não fazia, falava, professora, só não pediu lição. Ai, obrigado, Reinaldo. Tá, e aí lá... Depois eu parei com isso, aí eu virei comunista, no 4º ano primário. Aí eu virei comunista, virei amigo dos malacos, entendeu? Brincadeirinha. Não, até o 3º ano eu fazia isso mesmo, isso não é brincadeira. Vamos lá, eu vou ler porque é muito número e de fato eu não quero me confundir. A retórica e aos fatos. Na retórica, o governo brasileiro manda a Alemanha procurar sua turma e ameaça sair do Acordo de Paris. Né? Aí, no caso, em relação à França. No mundo dos fatos, o Mercosul, aquele que não era prioridade há 8 meses, segundo Paulo Guedes, fecha acordo de quase livre comércio com a União Europeia, que ainda não é livre. Trata-se de um passo importante? Sim. Não haverá um liberou geral no comércio. Meu amor, ficou faltando um D aí. Trata-se de um passo importante. Isso eu estou falando com a minha mulher, tá, gente? Países europeus abrirão mais seus mercados, ampliarão as cotas para produtos do Mercosul, sobretudo commodities agrícolas, com algum impacto também na indústria brasileira e tudo indica estão de olho no setor de serviços do Brasil. Nas redes sociais, os bolsonaristas comemoram como uma grande vitória do seu líder. Bem, é dispensável dizer que essas negociações já duram 20 anos. É uma construção que pertence a vários governos. A diplomacia se encarregou de manter acesa a chama do entendimento, mesmo quando atirando contra o entendimento União Europeia, mesmo quando atirando contra o entendimento União Europeia-Mercosul. Bolsonaro ameaçou deixar o Acordo de Paris. Emmanuel Macron bateu o martelo. Sem Acordo de Paris não tem entendimento entre os blocos. E o Brasil fica no Acordo de Paris. Lembra quando a gente ia sair do Acordo de Paris? Não vamos sair do Acordo de Paris também. Excelente. O certo é não sair. O certo é fazer o contrário do que se fez ontem. O Brasil teve aqui, números. É por isso que eu estou falando que a CNI está falando que vai... Como é que é? 40 bilhões de reais, as exportações brasileiras, 40 bilhões de reais, daria o quê? 10 bilhões de dólares? Isso. Por aí? 10 bilhões de dólares, talvez... Não, mas não vai, é muita coisa. Mesmo assim é muita coisa. Eu tinha entendido que era 40 bilhões de dólares, mas é muita coisa, mesmo assim. Vamos lá. O Brasil tem um superávit de 58,298 bilhões, teve no ano passado. Desse total,
apenas 7 bilhões decorreram do comércio com países da União Europeia. Dos 239,523 bilhões de dólares que o Brasil exportou, apenas 42 bilhões de dólares tiveram como destino países do bloco europeu, 17,5%. Eu digo apenas, mas é bastante, claro. Só para que se tenha um padrão, no entanto, de comparação. No mesmo ano, o superávit com a China foi de 29,199 bilhões, 50,01% do total. Exportamos 63,93 bilhões de dólares para a China, 26,69%, e importamos 34,73 bilhões, o que corresponde a 19,16% dos 181,225 bilhões do total de importações. Esses números todos estão lá no meu blog. Vejam o seguinte, o Brasil importou da União Europeia 35,5 bilhões, quase o mesmo valor que comprou dos chineses. A diferença está mesmo na exportação, naquilo que exportamos para os chineses. O país asiático seguirá sendo, de longe, o principal parceiro do Brasil. Vamos botar os Estados Unidos na equação? Exportamos para os norte-americanos 28,696 bilhões, 12% do total, um valor considerável. Só que nós importamos 28,967 bilhões, 16% do total, com déficit para o Brasil de 271 milhões de dólares. Não obstante, o discurso triunfante nesses 6 meses de governo era o de súditos de Donald Trump, que em vez de abrir o seu mercado, quer fechá-lo. Vale dizer, o acordo do Mercosul, aquele que não era prioridade de Guedes, com a União Europeia, vai na contramão da tentativa de alinhamento automático do Brasil com os Estados Unidos. As projeções sobre o impacto na economia brasileira não passam, por enquanto, de chute. Até porque, pela lógica, em acordos assim, quem tem déficit pretende diminuí-lo em vez de aumentá-lo. E o Brasil está contando que vai aumentar o seu superávit com a União Europeia. Eu suponho que a União Europeia esteja pensando a mesma coisa. Então vamos ver. Em todo caso, perdeu o viés ideológico do bolsonarismo e ganhou, então, o viés ideológico do globalismo. O que há de errado nisso que eu estou falando? A União Europeia não era o demônio, tudo isso aqui? Então perdeu. A satanização da União Europeia, que já foi criticada por Ernesto Araújo, celebra um acordo, a satanizada União Europeia celebra um acordo com o Mercosul, aquele que não era prioridade, na contramão do discurso oficial do Itamaraty. É bom que Bolsonaro aplaude o acordo, mas que fique claro, ele não tem nada com isso. O que se vê é a vitória do tal globalismo. Eu fico feliz de ver finalmente Bolsonaro a aplaudir o globalismo. Hashtag pronto, falei. É isso aí.